Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder deixar o like aí, se inscrever no canal. Hoje eu tô num ambiente diferente de onde eu gravo, né? Mas não podia deixar de passar aí pra gente bater um papo a respeito dessa bela vitória do Vasco, 3-0 no Bragantino. Time jogando consistência, terceiro jogo seguido que o Vasco não leva gols. Então, a zaga, Robert, Renan e Cuesta vão realmente se consolidando, claro, com o Barros ali na frente. Então isso vai muito de encontro com a minha capa, né? Agradecendo ao Admar, a gente pegar aí o Cuesta titular, Robert, Renan titular, Barros titular, Andrés Gomes titular. E aí você vê o Matheus França entrando ontem, dando sequência àquela jogada para o segundo gol do Vasco. Aí a gente olha lá, sai o Tietê, entra o Hugo Moura. Poderia ser o contrário, tá o Hugo Moura, sair, entrar o Tietê. Então o time começa, o Coutinho, parabéns pro Coutinho, forma física, jogando 45 minutos, jogando lá 85, 90 minutos, saindo realmente, porque o Vasco hoje tem opções para ele sair. Ele sai, entra o Matheus França, ele sai. Espero que o DVD entra, sai o Nuno Moreira, entra o DVD, sai o Verrete, entra o GB, sai o Ryan, entra o Verrete. Então assim, o time a gente tem que rezar para que a nossa zaga vá até o jogo da Copa do Brasil. Porque Robert, Renan e Cuesta não tem substitutos à altura. Também o Léo Jardim, né? Visto que o Fusato, quando entrou lá contra o Mirassol, tudo bem que estava sem ritmo de jogo, mas a gente não consegue ter a mesma confiança que a gente tem no Léo Jardim. Até o Paulo Henrique, né? Se não puder jogar, entra o Puma numa eventualidade. A gente tem tranquilidade. Espero muito poder ver o Thiago Mendes voltando a jogar, né? Perdeu realmente espaço, não entra mais no time. Então assim, o Admar fez uma excelente janela, né? O Vasco deu uma consistência muito boa ali com o Hugo Moura e Cauã Barros, ou Tietê e Cauã Barros. O único que é titular absoluto é o Barros. Não pode jogar Tietê e Hugo Moura, vai ficar um pouco complicado. Falando do jogo de ontem, o Vasco foi muito eficiente. Poxa, bater palma aí pro Andrés Gomes, que jogada do terceiro gol. 44 minutos do segundo tempo, o cara pegou uma bola quase que na zaga do Vasco ali, deu aquele drible bonito que ele ameaçou a parar, o cara caiu na dele, ele seguiu. O GB também acompanhando a jogada, fez gol contra o Vitória, conseguiu fazer gol e ontem contra o Bragantino. E aí o Fluminense venceu, né? O Fluminense tem 44, né? 44, o Vasco tem 42. Só que o Fluminense tem o jogo contra o Ceará. Se vencer o Ceará, vai a 47. Entendeu? O bom é que o Vasco tem uma sequência aí Hoje a gente pode falar que a gente tem um confronto de 6 pontos para a parte de cima da tabela. Que o Vasco pega o São Paulo. Na sequência o Vasco pega o Botafogo. 2 jogos, né? Quanto tempo a gente não vê isso, né? A nossa briga era sempre lá embaixo, aquela tristeza, aquela coisa chata. Hoje o Vasco briga, faz jogo de 6 pontos para brigar. E a gente ainda pega o Mirassol, a gente ainda pega o Bahia, a gente pega o Botafogo, a gente pega o Fluminense. Aí tem o Juventude, né? Que de repente... Eu não gosto de falar essa coisa de obrigação de ganhar. A gente viu o que aconteceu com o rival, né? Foi lá jogar contra o Fortaleza, que o Vasco venceu com um jogador a menos. Flamengo, que muitos aí da mídia alternativa e da própria mídia tradicional colocavam que o time C, time D do Flamengo ia lá e ia vencer o Fortaleza, perdeu. O Vasco contra o Ceará já estava vindo com esse elenco, empatou com um jogador a mais. Então assim, futebol tudo pode acontecer, a gente não pode cravar resultado.
mas seria muito legal se o Vasco nesses próximos 9 pontos fizesse pelo menos 7, né? Que era vencer o Juventude, vencer o São Paulo, lembrando que o São Paulo vem sem o Luciano, né? Que é um grande desfalque para o São Paulo, mas isso aí a gente bate um papo mais para frente, e a gente vai pegar o Botafogo. O Botafogo vem mordido, né? Pela desclassificação na Copa do Brasil. O Botafogo não vem bem, vem com muitos desfalques, mas ontem já fez um jogo interessante contra o Santos. O Gabriel Brazão do Santos fez um excelente segundo tempo, salvando algumas chances do Botafogo. E o Vitinho, jogador que vem sendo convocado para a seleção, não pode fazer um pênalti infantil como ele fez aquele ontem. Porque isso também pode vir fazer na seleção brasileira. Pênalti faz parte, mas não tinha necessidade de fazer aquele pênalti. Protegia, e aí ele deu a chance do Santos bater. Mas o Santos está lá atrás, não é mais assunto do Vasco. Hoje a gente já pensa para frente. Então realmente eu queria deixar aqui um... Sei que o meu canal não vai chegar para o Admar, não vai chegar para a galera, mas um agradecimento ao Admar pelas contratações, pela janela. Hoje o Vasco tem um elenco lá de G8, né? É claro que em função das contratações, a gente tem 4 jogadores que vieram, né? Veio o Thiago Mendes, veio, mas assim, da galera que veio, 4 são titulares absolutos do time hoje. Então assim, de 11, 4 são titulares. Então assim, muda bastante o equilíbrio da equipe. E principalmente a nossa dupla de zaga, que vem fazendo jogos seguros, jogos legais. O Cuesta até entrou na seleção do GE hoje. Uma pena o Robert Renan não ter entrado também. É muita gente do Vasco para eles colocarem. Já colocaram o Verrete e colocaram o Cuesta. Então é muita gente. Lembrando que o próximo jogo, São Paulo, São Januário, o Luciano não joga, né, que é um dos principais jogadores do São Paulo, mas o Lucas tá voltando, joga. Então galera, é isso aí. A gente vê se a gente faz alguns vídeos aí mais pra frente durante a semana. Quem puder se inscrever e deixar o like, a gente agradece. Valeu galera, saudações vascaínas, fui.